Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Oliveira, mais conhecido como Firon. Hoje nós vamos dar aí essa aula de geografia, falando um pouco da região sudeste do Brasil. Acima aí vocês têm meus contatos, né? O Instagram, Agentes Cristãos. Você também tem os Agentes Escolares, nosso canal. Não esqueça aí de dar um like, uma curtida. E hoje falaremos aí dessa aula de geografia. Os nossos módulos, essa aula se divide em módulos. Então hoje nós vamos falar da parte física do Sudeste. Em seguida, aí no próximo, a gente fala do Sudeste humano. E aí queria deixar uma palavra para vocês que está em Atos 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esta palavra aqui fala quando o apóstolo Paulo é levantado aí como um grande apóstolo, né, um dos maiores aí que já teve, né, onde ele vai levar o evangelho além do povo de Israel, além dos filhos de Israel, sobretudo aí para gentios, incluindo a gente na promessa. E qual a relação do apóstolo Paulo com o nosso estudo de hoje? Um dos estados mais importantes e cidades mais importantes aí do Sudeste é a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo. O nome é em homenagem ao apóstolo Paulo, justamente pelo fato da sua coragem, de ser destemido, de conhecer o evangelho na sua profundidade e levando além das fronteiras, além do povo escolhido e ele chegando até nós nos dias de hoje. Por isso aí essa referência. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí, galerinha, sobre o Sudeste físico, né, a parte física do Sudeste. E a gente começa com um mapa político do Sudeste, composto aí por 4 estados, né? Você tem aqui o estado de São Paulo, como foi citado agora, a nossa bandeirinha aqui, ó. O estado de Minas Gerais, a bandeirinha, em homenagem aqui à Inconfidência Mineira. O Espírito Santo, a bandeirinha aqui do Espírito Santo, e o Rio de Janeiro, que já foi capital do nosso país, a bandeira aqui, né? A cidade de São Paulo aí é a capital do estado, Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, a região de Vitória, no Espírito Santo, como capital, e a cidade do Rio de Janeiro como capital do estado, né? Falando um pouquinho do Sudeste físico, que nos interessa a aula aqui, em média, a região do Sudeste, ela ocupa em relação ao nosso país, mais ou menos aí 11% do território, correspondendo a 40% da população, ou seja, você tem bastante gente num território pequeno, né? Em média, mais de 80% do território do Sudeste são terras altas, acima de 300 metros em relação ao nível do mar. E o que é composto basicamente esse terreno aqui, pensando no relevo? Você tem aqui boa parte do litoral plano, de vegetação, perdão, de relevo recente, destacando aí a famosa Baixada Fluminense no Rio de Janeiro e a Baixada Santista em São Paulo, né? Mais acima você tem o famoso Planalto Atlântico, né? E já indo em direção ao interior aí do Sudeste, Planalto Cristalino, perdão, ou Serras do Atlântico Leste e Sudeste, onde você vai encontrar serras e entre essas serras vales, como o Vale do Paraíba, aqui na fronteira com o Rio de Janeiro, e também você vai encontrar mais ao interior o famoso mares de morros. Uma coisa típica do relevo brasileiro é a variação em relação aos seus planaltos, que são de 3 tipos, geralmente, né? Serra, morro e chapadas. E aqui no caso do Sudeste, o que acaba predominando são as serras e os morros, né? Aqui, já indo em direção à região do Paraná, na fronteira com o Paraná, você tem a famosa depressão periférica, o borda leste da bacia do Paraná, onde você já encontra rochas sedimentares de origem de arenito basáltico, onde tem o famoso território aí de terra roxa, usado aí os solos mais férteis do mundo para o plantio de café, indo em direção ao interior de São Paulo, na fronteira com o Paraná, terreno formado aí de derramamento de lava vulcânica na formação do território brasileiro, né? E aqui mais acima você já começa a encontrar aqui na Serra do Espinhado, a nascente do Rio São Francisco em direção ao Nordeste, e aqui a famosa depressão sertaneja, né?
e a do São Francisco, onde ele nasce, correndo aí para o interior, para ir em direção ao Nordeste. Lembrando que o território aqui, essa parte norte de Minas Gerais, se aproxima muito em relação ao sertão, tá? Basicamente seria esse o relevo que nós encontraríamos aí no Sudeste. Além disso, fazendo essa relação do relevo, você tem aqui o clima, que a gente pode relacionar também à vegetação. Predomina basicamente dois tipos, o subtropical, aqui no sul do estado de São Paulo, e o tropical no restante da região, e as suas variações. Aqui, por exemplo, embora não haja diferenciação, seria um tropical mais semiárido, indo em direção ao sertão, né, um pouco mais seco, com a presença da caatinga, aquela mata branca, esbranquiçada, típica de regiões semiáridas e secas. O tropical típico, boa parte do estado, boa parte da região do Sudeste, onde você tem a floresta tropical e a presença também da mata tropical. O tropical de altitude, onde você tem as grandes elevações, os morros, né, os chamados morros, e com uma temperatura um pouco menor, inclusive a cidade de São Paulo está acima desse morro, está nesse morro, nesse tropical de altitude, perdão, nesse grande planalto. Por isso que você não sobe uma serra, embora tenha o nome Serra do Mar, você sobe uma escarpa de planalto quando vai em direção ao interior do estado, ou em direção à capital, quando sobe da Baixada Santista em relação à capital. E o subtropical aqui, onde você encontra a chamada floresta de araucária, muito comum na região sul, que é aquela floresta com as folhas, parece um guarda-chuva aberto, né, a mata de araucária, mais espaçada, mais espaçamento entre as árvores, enfim, típica de clima mais frio. Né? Também destaco aqui o cerrado, uma boa parte aqui você tem a presença do cerrado, que é característica do tropical típico, indo em direção ao interior do estado de São Paulo, em direção ao interior do Brasil, né? Lembrando que a característica do tropical é o inverno seco e verão chuvoso, muito característico aí, e as suas variações, né? Aqui no caso da altitude, o inverno é um pouco mais rigoroso, no litorâneo há uma umidade maior e não, às vezes nem dá para diferenciar esse inverno seco e verão chuvoso, né? E aí, por fim, uma última foto aí em relação, uma última imagem em relação às cidades principais do Sudeste, né? Aí você tem as grandes cidades, né? Rio de Janeiro, entre elas, Belo Horizonte, algumas cidades de Minas Gerais turísticas, né? Vila Velha no Espírito Santo, Vitória no Espírito Santo, além de São Paulo, que não aparece aqui na imagem. Então agradeço a todos aí pela colaboração, não esqueçam de curtir o canal e fiquem com Deus e até a próxima. Até mais, tchau, tchau.